Meus irmãos, agora eu gostaria que abrissem as suas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo de número 4. Livro dos Juízes, capítulo de número 4, versículos de 4 a 16. Juízes 4, de 4 a 16. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidodete, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Azozete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro, e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros, e os exércitos até Arosete a Goim, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, sem escapar nem sequer um. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós já engrandecemos o nome do Senhor. Sabemos, ó Deus, que tudo Tu criaste de forma maravilhosa. E sabemos também, Deus, que o Senhor nos deu a Tua palavra para que pudéssemos lê-la, estudá-la e sermos edificados por ela. E Pai, nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa manhã, para que nós saiamos daqui mais confiantes no Senhor, e que a nossa fé se amadureça cada dia mais diante de Ti. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Por um acaso, você já percebeu como a nossa fé é vacilante? Como temos o costume, diversas vezes, de duvidar de alguma coisa que Deus já disse que aconteceria em nossas vidas? Um exemplo disso é que Deus sempre prometeu estar conosco todos os períodos da nossa vida. Mas nós, quando passamos por momentos difíceis, muitas vezes nos esquecemos de Deus e queremos resolver com as nossas próprias forças. Nós achamos que se fizermos
algo por nós mesmos, conseguiremos sair dali e resolveremos. Eu lembro que no seminário, quando chegava perto das provas, a última coisa que nós lembrávamos era de pedir a Deus que Ele estivesse conosco, mas a gente começava a estudar loucamente, porque precisávamos passar em todas as provas. E ai de nós se não passássemos, porque o presbitério vinha e nos cobrava. Sempre que podemos, paramos de confiar em Deus e acabamos confiando em nós mesmos. Como eu disse, semana passada nós ouvimos sobre Pedro, que no começo da sua jornada viu Jesus vindo no mar e foi ao encontro dele, andou sobre o mar, mas quando ele parou para reparar o vento, logo ele afundou. O medo tomou conta dele, e foi quando a sua confiança já não era tamanha, e o reflexo da sua fé baixa fizeram ele afundar. E nós muitas vezes somos como Pedro. Olhamos a tempestade, olhamos as dificuldades, olhamos as perturbações, as tribulações, e nós começamos a duvidar. Vivemos em um ciclo em que começamos bem, vem algo difícil, vacilamos, mas nós clamamos a Deus e logo nós nos voltamos a Ele, Ele nos atende e nos liberta. E o texto que nós lemos não é muito diferente disso. Os irmãos que já tiveram o privilégio de ler o livro dos Juízes vão perceber que é um povo que sempre caía. Diz o capítulo de número 2, versículo 18, que quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. O livro de Juízes conta mais ou menos como funciona a nossa história. Nós confiamos em Deus, porque temos um líder bom, mas quando esse líder desaparece, nós caímos. Deus se ira contra nós, traz o castigo, e daí no meio do castigo nós nos lembramos de Deus, clamamos ao Senhor, Ele nos acode, nos liberta, passamos tempos bons, mas logo quando Deus fala, agora você já pode caminhar sozinho, nós caímos de novo. Deus se ira contra nós, manda alguém para nos libertar, vivemos períodos bons e caímos de novo. Assim era com o povo. Se os irmãos lerem Juízes, vão perceber que diversas vezes este era o ciclo, marcado por pecado, castigo, clamor e libertação. Mas nós sabemos que nós não podemos ser assim. Deus não espera dos seus filhos que eles sempre contem com a sua misericórdia, com a sua graça. Deus espera de nós obediência, santidade, mas acima de tudo, confiança, fé. Por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar com o seu coração sobre confiar para a fé aumentar. Confiar para a fé aumentar. Nós não precisamos viver em ciclos como o livro de Juízes. Nós não precisamos ser como o povo de Israel, nem como Pedro, apesar da nossa natureza ser igualmente a deles, caída e manchada pelo pecado. É necessário que nós confiemos cada dia mais no Senhor para a nossa fé crescer e sermos mais maduros diante de Deus. Confiar para a fé aumentar. Para isso, é necessário confiar na orientação de Deus. Olhe na sua Bíblia, versículo de número 8. Faleceu Josué, capítulo 4. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo,
não irei. Meus irmãos, quem era Débora neste período histórico? Débora, segundo o versículo de número 4, era uma profetisa, ou seja, uma mensageira de Deus e falava da parte de Deus. Quem era Débora? Versículo de número 5, juíza sobre Israel. E diz o texto que ela atendia debaixo da palmeira entre Ramá e Betel, na região de Efraim. O povo de Israel, nessa época, já estava escravizado pelo rei Jabim. Dos versículos de número 1 a 3 vão contar essa história para vocês. Há 20 anos o povo de Israel vinha sendo escravizado pelo rei Jabim. E não aguentava mais. E eles clamavam por libertação. E Jabim, o rei de Canaã, tinha um comandante chamado Sísera. E ele tinha 900 carros de ferro sobre o seu domínio. Então, nessa época, Débora, segundo o texto, manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Naftali, e diz que Baraque seria o líder contra Jabim. Seria aquele que traria libertação ao povo. E o que acontece depois disso é o que é importante para nós. Pois Baraque poderia ter ouvido o que Débora falou, ter pegado a sua espada, pegado o seu escudo e ido avante contra Jabim, pois Débora já havia dito: você será aquele que livrará o povo. Sísera cairá nas tuas mãos. Mas antes disso, versículo de número 8, Baraque olha para Débora e diz: se você for comigo, eu irei. Débora significava para o povo a palavra de Deus e que vinha da parte de Deus. Tim Keller afirma que Baraque reconhece que precisa da orientação vinda das palavras de Deus, e então ele leva Débora junto com ele. Baraque sabia que Débora falava da parte de Deus. Ele não queria partir para a sua jornada sem a orientação vinda de Deus. E o que será que nós podemos aprender com Baraque neste sentido? Quais lições ele nos ensina quando ele diz: Débora, se você não fores comigo, eu não irei. Se a mensageira de Deus não estiver comigo, eu não seguirei a minha jornada. Nós aprendemos que em tudo nós devemos recorrer à Bíblia. E ela não é a última coisa que nós devemos recorrer, mas sim a primeira coisa que nós devemos recorrer. Porque muitas vezes na nossa vida nós queremos fazer segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos planejamentos, segundo as nossas opiniões, quando na verdade, ao tomarmos uma decisão, a primeira coisa que deveríamos olhar é o que Deus diz acerca disso. E o que eu não consigo compreender é porque nós relutamos contra isso. Nós já provamos que as nossas opiniões não conseguem nada e que nós precisamos de Deus e da orientação dEle. Mas sempre quando vem uma decisão, normalmente nós buscamos as nossas próprias opiniões. O que eu estou querendo dizer para todos nós nessa manhã é que a Bíblia é a orientação para a nossa vida. Esses dias eu encontrei com uma pessoa à tarde e eu perguntei para ela: o que você pretende fazer da sua vida? Qual profissão você pretende seguir? Ele olhou para mim e falou assim: não, eu tenho que orar a Deus e ver a vontade de Deus para a minha vida. Então eu reparei que ele queria saber algo que Deus não iria dizer a ele sobre o futuro dele, mas Deus dá parâmetros pelos quais ele deve se nortear. Então eu fiz um pequeno exemplo com ele. Eu disse: por que você escolheu a escola que você está hoje? E ele disse: na escola que eu estou hoje, eu não sou um número, eu sou visto como uma pessoa. Não sou mais um número, eu sou visto como uma pessoa. Então eu disse o seguinte: pois bem, você fez essa escolha porque você sabe que Deus não te criou como um número. A Bíblia diz para você que você é criação de Deus,
imagem e semelhança dele. Então você escolheu a escola que reflete o ensinamento de Deus para a sua vida. E, portanto, essa é a vontade de Deus para a sua vida. As nossas escolhas, meus irmãos, devem ser pautadas na Bíblia, porque ela é a vontade de Deus revelada a nós. Aqui diz para nós quais caminhos nós devemos seguir. Caminhos que são muito mais preciosos do que os nossos mesmos. Todas as nossas escolhas devem ter como orientação a Bíblia, vontade escrita de Deus para a nossa vida. Confiar para a fé aumentar. Para isso é necessário confiar na orientação de Deus. Para isso é necessário confiar na promessa de Deus. Versículo de número 6 e 7 diz o seguinte: mandou Débora chamar a Baraque e lhe disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Baraque ouve isso e confia na promessa de Deus. E por mais que isso ainda parecesse muito abstrato, porque ele só tinha ouvido o que Débora disse, ele não tinha visto os 10.000 homens, ele não tinha visto os 900 carros de ferro de Sísera, mas ele confia na promessa do Senhor. E agora eu gostaria que você olhasse o versículo de número 13 da sua Bíblia. Quando Baraque sobe ao monte Tabor, ele consegue ver exatamente o que Sísera estava fazendo. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele. Ele não tinha apenas 900 carros de ferro, ele tinha 900 carros, e mais um exército todo junto com ele. E agora se pergunte, por que é surpreendente que mesmo assim Baraque tenha decidido descer o monte, depois que ele viu tudo isso? Você iria? Se você olhasse para trás, 10.000 homens, e olhasse para frente e visse 900 carros de ferro, e mais um exército? Por mais que Sísera tivesse tudo isso, Baraque desceu o monte, porque ele confiou na promessa de Deus. Ele desce o monte, porque ele sabia que Deus havia dito para ele: Sísera será entregue diante de ti. E versículo de número 15, diz que o Senhor derrotou Sísera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio da espada, diante de Baraque. A vitória é certa, não há dúvida. Deus disse que seria assim, então será. E por mais que o inimigo fosse maior e melhor, Baraque confiou no que Deus disse. O que você aprende com isso? A gente aprende com Baraque que para Deus não há nada demasiadamente difícil. Para Deus não há coisa demasiadamente maravilhosa. O impossível aos homens, para Deus se torna possível. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A Bíblia está recheada de frases assim, de cumprimento de promessas e promessas para a nossa vida. E nós sabemos que nenhuma delas falhará, porque foi Deus quem prometeu. As promessas da Bíblia sempre se cumpriram, uma após a outra. E às vezes a gente acha que os personagens bíblicos não viam os problemas que nós temos hoje. Talvez nós achemos que Baraque não viu os carros de Sísera e não teve medo, mas pelo contrário, eu acho que ele teve medo. Mas ele colocou na frente do medo a confiança em Deus. Ele teve coragem frente à desvantagem esmagadora. E ele arriscou tudo por causa de um coração que confiou na promessa de Deus.
Talvez você olhe para a sua vida e veja quão difícil ela está. Talvez você olhe para os seus filhos e ache que ele não tem mais jeito. Talvez você olhe para o seu casamento e esteja vendo que ele está desmoronando. Talvez você olhe para o seu trabalho, para o seu negócio, e não há mais nada que você possa fazer para remediar. Talvez você olhe para a política e pense que não há mais justiça. Se gritar, pega ladrão, todos fogem. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que tudo há jeito em Cristo Jesus. Você olha para a sua vida e vê como ela está difícil. Eu te digo, Cristo sofreu as mesmas dores, Ele venceu, você pode vencer. Você olha para os seus filhos e acha que não tem mais jeito. Cristo promove as maiores transformações. Afinal de contas, Paulo era perseguidor e assassino de cristãos, se tornou um apóstolo e profeta do Senhor. Você olha para o seu casamento e ele está se desmoronando. Cristo te chama para viver a reconciliação. E nele há o maior exemplo de casamento, Cristo e a sua igreja. Você olha para o seu trabalho, para o seu negócio, se preocupa com as finanças, e eu não estou sendo pentecostal. Cristo é dono de tudo, criou todas as coisas, Ele promete sempre nos amparar e nos dar o necessário. Assim como Ele dava o maná no Antigo Testamento, assim como Ele abençoou o povo no deserto, assim como Ele cuidou de cada um. Você olha para a política e lembra que Cristo, e eu te convido a lembrar que Cristo é a justiça que se cumpriu em nossa vida, e que nada sai do controle das mãos dEle em nenhum momento sequer. Em Cristo as melhores promessas de Deus para a nossa vida. Em Cristo o impossível se torna possível. Um pecador miserável se torna um filho de Deus. Confie nas promessas dEle, pois certamente elas se cumprirão porque Ele é fiel. Confiar para a fé aumentar. Para isso é necessário confiar na orientação de Deus. Para isso é necessário confiar na promessa de Deus. Para isso é necessário negar a si mesmo. Versículo de número 9, diz o texto que ela respondeu a Baraque: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes. A história conta que não foi Baraque que matou Sísera, mas pelo contrário, Sísera saiu fugido da guerra, encontrou uma tenda que Jael, ou melhor, mulher de Eber, Jael, havia montado. Ele entra lá, e a mulher de Eber, Jael, coloca ele para dormir, e quando ele está dormindo, essa mulher vem e finca uma estaca na cabeça de Sísera. A gente vê que não foi Baraque que matou. A gente sabe que depois dessa guerra, quem continuou como juíza sobre Israel foi Débora. Talvez eu e você, ao ouvir que a honra dessa empreitada não fosse nossa, e que não seríamos nós a matar o comandante, poderíamos sair e ir embora, esquecer do que havia sido dito. Mas Baraque não fez assim. Baraque, no momento que ouviu que a honra não seria dele, ele arriscou a sua vida por algo que fosse maior do que ele. A atitude de Baraque, a atitude desse homem, foi enxergar o seu lugar no plano de Deus. Foi enxergar o seu lugar e a sua função naquilo que Deus havia proposto ao povo de Israel. Baraque teve humildade para se colocar como alguém que serviria ao propósito e função de liderar o povo na guerra, mas que não teria a honra dessa guerra. Ele abriu mão de si mesmo, teve humildade, não buscou realização pessoal, mas antes trabalhou por aquilo que era muito maior que ele, a libertação do povo. Isso me lembra o que Cristo fez na cruz do Calvário.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A humilhação de Cristo foi um ato amoroso. Ele abriu mão de si mesmo para se colocar em nosso lugar. Se queremos crescer na fé, é necessário negarmos a nós mesmos, é necessário abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos próprios ganhos pessoais. E como isso é difícil, porque o mais fácil é sermos pessoas que buscam seus próprios desejos. O mais fácil é nas nossas agendas colocar como prioridade as nossas próprias vontades, esquecendo-se da glória de Deus e a missão que Ele nos deu. Isso fica mais fácil de entender quando olhamos para a nossa vida e vemos quanto tempo nós dedicamos a Deus e a nós mesmos. Quando nós olhamos e medimos o tempo, nós vemos o quão pouco nós lemos a Bíblia, o quão pouco nós oramos a Deus, o quão pouco nós acreditamos que o nosso trabalho glorifica o nome de Deus verdadeiramente, o quão pouco nós servimos a Ele com as nossas vidas. Meus irmãos, nós devemos aprender com Baraque, que não é a nossa glória que deve ser buscada, mas a glória de Deus sobre tudo e o seu reino sobre todas as coisas. Baraque não buscou o seu ganho pessoal, Baraque buscou o bem maior, a missão maior, o propósito maior. Confiar para a fé aumentar. Para isso é necessário confiar na orientação de Deus. Para isso é necessário confiar na promessa de Deus. Para isso é necessário negar a si mesmo. Então eu quero terminar dizendo: a nossa fé costuma falhar porque somos pessoas propensas e manchadas pelo pecado, como eu disse no início. No entanto, devemos lutar contra. Precisamos amadurecer na fé para não sermos como o povo de Israel e Pedro, que começava bem, obedecendo, mas logo que as dificuldades vinham, caíam. Devemos ser pessoas que confiarão na orientação de Deus, nas suas promessas infalíveis, e que a cada dia se negarão mais e mais, para que o propósito de Deus se prevaleça. Essa é a história de Baraque, e nós devemos aprender com ele, para que não sejamos vacilantes na nossa fé, mas que cada dia confiemos mais em Deus, e sejamos mais maduros na fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra, louvado seja o nome do Senhor por histórias como essas, onde podemos aprender com elas, onde conseguimos tirar princípios para a nossa vida, e aprender que nós devemos confiar no Senhor, para que cada dia mais tenhamos fé, e a nossa fé seja maior diante de Ti. Ensina-nos, ó Deus, a confiar na Tua palavra, na orientação que vem do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a confiar nas Tuas promessas. Ensina-nos, ó Deus, a negar cada vez mais a nós mesmos, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Ó Senhor, nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito que habita em nós, nos ensine todos os dias essas verdades. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.